falar sobre as armas nucleares, o que são, no que são feitas, sua história, os maiores países que a possuem e seus possíveis estragos. As armas nucleares são dispositivos cujo efeito destruidor é baseado na fissão ou fusão dos átomos. As armas nucleares possuem enorme concentração de energia em pequenos volumes. Energia esta que pode ser a causadora de grandes danos. Na famosa equação criada por Einstein, E igual a m vezes c ao quadrado, na qual E é a energia, m é a massa, c é a velocidade da luz ao quadrado. Pode ser mostrada em poucas quantidades. Cada arma nuclear tem sua capacidade, que é medida por meio de unidades chamada quiloton e megaton. Um quiloton são 1000 toneladas de TNT. Corta tudo isso, pelo amor de Deus. 1 quiloton são 1000 toneladas de TNT. 1 megaton é 1 milhão de toneladas de TNT. Existem basicamente dois tipos de armas nucleares, que são uma bomba atômica, baseada na fissão dos núcleos atômicos, ou seja, no processo de quebrar núcleos atômicos pesados, como o urânio ou plutônio. 2. A bomba atômica de hidrogênio ou bomba H, que é a fusão dos núcleos de átomos leves com o hidrogênio, que é ocasionada a partir de uma grande quantidade de energia obtida pela explosão normal de uma bomba atômica. A bomba de hidrogênio é ainda mais poderosa que a bomba atômica. Agora, como funciona uma bomba atômica? Quando se bombardeia com nêutrons, um núcleo atômico pesado e instável, provocando a sua partição e dando origem a dois núcleos atômicos médios, 2 ou 3 nêutrons e uma quantidade enorme de energia. A fissão nuclear é uma reação que ocorre no núcleo de um átomo. Geralmente, o núcleo pesado é atingido por um nêutron, que após a colisão libera uma imensa quantidade de energia. No processo de fissão de um átomo, a cada colisão são liberados novos nêutrons. Os novos nêutrons irão colidir com novos núcleos, provocando a fissão sucessiva de outros núcleos, e estabelecendo então uma reação que denominamos reação em cadeia. Um exemplo de reação de fissão nuclear do urânio seria as determinadas condições que ele está, sendo que os nêutrons liberados continuam bombardeando outros núcleos atômicos de urânio na vizinhança, liberando cada vez mais nêutrons e mais energia. Para que isso ocorra, é necessário que a massa de urânio atinja a chamada massa físsil, que é a menor massa fissionável capaz de sustentar uma reação em cadeia. A história das armas nucleares começou em 1914 com o escritor Albert, que escreveu falando sobre uma nova arma muito poderosa que poderia ser criada e teria a capacidade de destruir cidades, o que causou pânico na população da época, pois eles não tinham ideia das suas consequências. Mas essa mistura da imaginação humana com a ficção científica, que acontece em vários filmes e livros atualmente, surgiu uma teoria que foi desenvolvida por um húngaro, e Albert Einstein falou que haveria a possibilidade dela ser construída. Em 1939, Einstein mandou uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e nessa carta dizia o porquê da Alemanha estar extraindo urânio, pois os alemães tinham o objetivo de criar uma arma muito poderosa, ou seja, a bomba atômica. Assim começou uma corrida para quem conseguiria construir essa bomba primeiro. Nessa corrida estavam os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha. Com o passar do tempo, os Estados Unidos se juntou com a Inglaterra. A fusão de pesquisas desses países foi chamada de Projeto Manhattan. A verba do projeto era muito alta e tinha uma quantidade de urânio muito grande que vinha do Congo. Assim, eles conseguiram alcançar seu objetivo, que era construir a primeira arma, e a primeira explosão nuclear aconteceu no deserto do Novo México em 1945. Com a morte do presidente Roosevelt em 1945, o seu vice-presidente assumiu e logo autorizou a explosão dessas bombas em cidades japonesas. A primeira bomba foi uma de urânio, que caiu na cidade de Hiroshima, e a segunda bomba foi na cidade de Nagasaki, que foi uma bomba de plutônio. A explosão dessas duas bombas causou mais de 200 mil mortes.
Após o término da Segunda Guerra Mundial, começou a corrida nuclear para ver quais países conseguiriam fazer também uma bomba nuclear. Um dos países foi a Rússia, que era chamada de União Soviética na época, a França, a China e a Inglaterra. Com muitos países desenvolvendo armas nucleares, foi criado o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, que visa impedir a proliferação da tecnologia utilizada na produção de armas nucleares, bem como realizar a promoção do desarmamento nuclear, encorajando apenas a utilização pacífica de tal tecnologia. Os únicos países do mundo que não estão nesse tratado são a Coreia do Norte, a Índia e o Paquistão. As maiores potências nucleares são essas. Em 10º lugar está Irã, o país que tem desenvolvido mísseis balísticos desde a década de 1980 e possui o maior número de mísseis implantados no Oriente Médio. Em 9º está Israel, que são estimadas 80 ogivas no total. Em 8º está a Coreia do Norte, que realizou 3 testes nucleares subterrâneos e também realizou testes com mísseis balísticos, mas ainda não é estimado que possuam as duas tecnologias juntas ainda. Em 7º está Paquistão. O país possui capacidade de atirar cargas nucleares através de aviões e mísseis. Em 6º está a Índia. O país possui aviões e mísseis baseados em terras capacitadas de transportar cargas nucleares e está buscando adicionar meios navais para seu programa nuclear. Em 5º está a China, que são 240 ogivas estimadas no total. E das 240 estimadas da China, cerca de 180 podem ser transportadas através de aeronaves ou mísseis. A China se destaca na lista dos 10 maiores exércitos do mundo também. Em 4º está o Reino Unido, que tem ao total 225 ogivas. Em 3º está a França, que são totais 300 ogivas e 290 operacionais. Em 2º está os soviéticos, na Rússia, que testam seu primeiro artefato nuclear em 1949. Eles usaram quase o mesmo design que os Estados Unidos. Eles tinham testado 4 anos antes da detonação sobre Nagasaki. Nos últimos anos, a Rússia e os Estados Unidos têm trabalhado em conjunto para reduzir seus vastos artesanais. Em primeiro estão os Estados Unidos, que é a única potência nuclear com armas implantadas em outros países, através do programa da Partilha Nuclear de NATO. Há bombas americanas na Bélgica, na Alemanha, na Itália, na Holanda e na Turquia. Possíveis guerras do ponto de vista potencial do conflito reside no Oriente Médio, onde Israel possui 100 a 400 ogivas nucleares, embora isso nunca tenha sido admitido oficialmente. Desde a sua criação, em 1948, Israel tem se envolvido em guerras com seus vizinhos em várias ocasiões, e devido ao seu pequeno território, não conseguiria evitar uma eventual invasão, o que poderia levar ao conflito nuclear em alguns cenários. Centram-se agora na Índia, que fez o seu primeiro teste em 12 de maio de 1974, chamado de Bula Sorridente, e no Paquistão, que fez o primeiro teste em maio de 1998. 2 países que deixam muita gente nervosa devido à sua diferença histórica e religiosa. Uma disputa territorial sobre Caxemira, aliadas à possessão mútua de armas nucleares. Ambos empreenderam várias guerras à volta do conflito de Caxemira, e a região como um todo é considerada altamente volátil, havendo conflitos no Afeganistão e no Oriente Médio que influenciam consideravelmente a política do Paquistão, assim com vários assassinatos de pessoas importantes do seu governo e incidentes entre outras facções hindus e muçulmanas. Os principais efeitos de uma explosão nuclear dependem diretamente da capacidade de destruição da bomba utilizada. Em Hiroshima, por exemplo, a explosão ocorrida em 1945 usou uma bomba nuclear que tinha cerca de 15 quilotons, ou 15.000 toneladas de dinamite. Já as bombas de hidrogênio modernas podem chegar à sua potência de aproximadamente 50 megatons, ou 50 milhões de toneladas de dinamite,
e causam estragos ainda mais devastadores. Durante uma explosão nuclear, a destruição acontece de forma generalizada.